volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me emociona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Peraí, gente, tô achando aqui um filtro que eu gosto de colocar. Meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve. Ah, não, isso eu não gosto. Nos piores momentos, dizendo que nunca desisti. Oi, gente, boa noite, Socorro, já chegou já. Ai, eu tava me preparando pra essa live. Coloquei uma musiquinha pra acalmar o nosso coração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre destralhar a nossa alma. São 4 lives que eu vou fazer durante essa semana para que vocês venham se alimentar, né? Deixa eu abaixar um pouquinho aqui a música. Muitas das vezes, no dia a dia da nossa vida, né? Nossa vida é tão cheia de coisas, é tão cheia de altos e baixos, né? Principalmente nós mulheres, nós temos o poder de fazer várias coisas ao mesmo tempo e o poder de edificar a nossa casa. E muitas das vezes é a gente que segura, né, ali, a gente que se torna uma alicerce da casa e a gente acaba pegando pesos além daquilo que era pra gente pegar. Porque a gente é aquela pessoa que quer ajudar todo mundo, que quer fazer pra todo mundo, que quer resolver tudo pra todo mundo, que quer agradar todo mundo. Só que muitas das vezes a gente esquece de uma pessoa que somos nós. E Deus tem falado muito no meu coração que a gente tem uma vida tão corrida, às vezes a gente é tão cheia de multitarefas, né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. A gente é muito cheia de tarefas, né? A mulher, ela tem essa, vamos dizer assim, essa habilidade de fazer várias coisas, mas essas multitarefas tem um lado positivo, né? Porque você consegue ali ser mãe, ser filha, ser esposa, ser empresária, trabalhar fora, olhar os filhos. Muitas de vocês são mães, às vezes, ou mãe que mora sozinha com os filhos, ou de repente às vezes é casada, mas às vezes é viúva de marido vivo, porque tudo é você. E você chega um momento da sua vida que você se sente cansada. E às vezes a gente se sente culpada por se sentir cansada. A gente se sente culpada por querer às vezes estar sozinha, não conversar com ninguém. Eu não sei se vocês já aconteceram isso com vocês, se vocês têm essa sensação de sentir, às vezes, de querer, sabe, sumir, de querer viajar sozinha, só para poder acalmar a cabeça, a mente, só para descansar a mente. E é isso que eu vim falar para você, destralhar. Na organização, a palavra destralhar, a tralha, né, tralha ou destralhar, ela tem muito a ver. Deixa eu colocar aqui um fundinho de música gospel que eu gosto. Espera um pouquinho. Pronto. Na organização, como eu falei para vocês, a palavra tralha, ela parece que é lixo, né? Quando você fala a palavra tralha, dá a entender que nós temos lixo em casa. E não. Tralha, na verdade, no dicionário, eu até escrevi aqui. Começa. Significa no dicionário online, tralha significa retirar ou desembaraçar-se. Seja coisas. Geralmente a gente pensa que é coisas inúteis, mas essas coisas inúteis necessariamente não precisa ser coisas velhas. Às vezes você pode ter roupas guardadas e sejam novas na etiqueta, mas como tá parada sem usar, na organização, quando a gente vai fazer, a gente fala que é uma tralha.
Mas o que eu tô falando aqui, as tralhas que eu venho trazer pra gente, pra mim, pra você, é as nossas tralhas da alma, né? Muitas de nós, muitas mulheres, donas de casa, esposas, mães, empresárias, carregam muitas coisas, muitas tralhas na alma. Às vezes essas tralhas, Nádia, que tralhas são essas? Coisas que aconteceram às vezes na sua infância, que não foram ressignificadas, que não foram trabalhadas, que não foram resolvidas, não foram fechados esse ciclo. Você cresceu, teve que se virar, teve que andar, casou, teve filhos, e todas as dores, às vezes lá do passado, da sua infância, vieram junto com você. E ao longo do tempo você foi crescendo e foi tendo mais problemas. Então as tralhas podem ser a ausência de um pai que você nunca teve na sua infância, ou o abandono de um pai, ou às vezes, necessariamente, eu conheço pessoas que nasceram, que cresceram com seus pais em casa, mãe e pai, mas eram ausentes, então eram pais ausentes, e você cresceu insegura, você cresceu com necessidade de aprovação para chamar a atenção das pessoas. Tudo isso é voltado da infância, tudo isso se chama tralha. E aí aquilo só vai acumulando na nossa cabeça, na nossa alma. A gente fica com a nossa alma pesada, a nossa alma cansada. E muitas das vezes a gente se sente, como eu posso dizer, culpada por isso. Culpada por querer estar sozinha, culpada por querer, às vezes, ficar longe dos filhos. Mas é porque você está sobrecarregada. Você está cansada. E o que acontece quando a gente carrega? O que acontece, só para vocês entenderem, quando a gente vai acumulando coisas em casa que a gente não usa? O guarda-roupa. Vamos dar um exemplo aqui do guarda-roupa. Vamos dar exemplo da vida prática, da vida natural, porque você sabe que muitas das vezes a nossa vida natural, o que acontece no nosso dia a dia, ele aponta para a nossa vida espiritual. E quando eu falo vida espiritual, não estou falando de igreja necessariamente, porque tem pessoas que cuidam da sua espiritualidade, elas não vão à igreja, mas elas se conectam com elas fazem meditação, elas fazem respiração, elas pensam positivo. Então, assim, vida espiritual todo mundo tem, independente se a pessoa vai numa igreja ou não. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós, muitas das vezes, a maioria das pessoas não cuida do espírito, não cuida da alma. Só se preocupa, às vezes, com o corpo, com o físico. Não se preocupa com a nossa alma e nem com o espírito. Então, nós não alimentamos o nosso espírito e nós não alimentamos e destralhamos a nossa alma. Então, são pesos que a gente vai carregando na nossa alma. E aí isso vai se tornando bloqueios. De repente você é uma mulher que você pode falar assim às vezes pra mim: Nádia, aparentemente a minha vida é boa. Eu sou casada, tenho filhos, tenho a minha casa, não me falta nada financeiramente, mas eu me sinto infeliz. Eu me sinto triste, eu tenho um vazio na minha alma. Eu tenho depressão. Às vezes a pessoa tem depressão e não é aquela... Porque a gente, na nossa cabeça, quando a gente fala de depressão, às vezes a gente imagina aquela pessoa que não tá tomando banho, aquela pessoa que só fica deitada, aquela pessoa que não se arruma. Não. Tem pessoas que levantam, trabalham, têm uma vida, mas ela tem depressão, ela se desconectou da vida, ela tá no automático, ela tá agindo no automático. Ela tá um morto-vivo, ela não tem mais sonhos, ela não luta mais para ela não se põe em primeiro lugar, ela coloca todo mundo em primeiro lugar, menos ela. E hoje é isso que eu vim conversar hoje com vocês. Só pra gente repensar nas dores que nós tivemos, seja do passado, seja na vida adulta, seja do problema que você está passando de repente atual no casamento, com os filhos, ou algum problema de saúde, ou um problema financeiro, ou tudo. Ou aparentemente tudo tá ok, mas o problema é com você internamente, você está desconectada com você. Essa live é para você. E você sabe que muitas das vezes, de repente você se sente sozinha e você fala assim: com quem que eu vou conversar? Né? Eu não tenho ninguém para me conversar. Eu queria ter alguém para desabafar, eu queria ter alguém para chorar, eu queria ter alguém para
para contar o que eu tô vivendo. De repente, às vezes, se você é uma pessoa que às vezes aparentemente tem tudo, se você chega em alguém, um conhecido, vai falar que você tá triste, que você tá angustiada, a pessoa fala, mas como você tá triste e angustiada? Você tem tudo. A pessoa te julga. E você sabe que eu tava lendo a palavra de Deus agora à tarde, a Bíblia tá até aqui. Teve algumas histórias na Bíblia que as pessoas travaram, elas pararam. E eu não tô falando só de mulher, vou falar de uma mulher e vou falar de um homem. Você sabia que o pai de Abraão, Tera, se chamava Tera? Eu até escrevi aqui. Depois, se você quiser ver na sua Bíblia, você pode ver o livro de Gênesis. Propriamente, o que eu vou falar aqui está escrito no Gênesis 11. Mas você pode ler um pouquinho, voltar um capítulo ou dois para você poder entender a história, tá? Então, eu vou tentar resumir aqui. Tera, ele tinha 3 filhos. Ele tinha Arã, né? Abraão e cadê o outro? Arã, Abraão. Deixa eu ver aqui. Eu esqueci o nome do outro filho de Tera. Vou abrir a Bíblia aqui. Só pra gente... Cadê? 11:28. Aqui, ó. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Então, Arã, ele faleceu, que era filho de Tera. E Tera ficou muito angustiado com a morte do filho. Isso acabou com Tera. Tera ficou tão angustiado, tão mal, tão angustiado com aquela dor, né, da morte do filho, que ele mudou da cidade. Ele resolveu mudar de cidade. Ele falou, vamos embora daqui, eu quero ir uma cidade nova, eu quero viver algo novo, né? Eu quero mudar de cidade para uma outra terra. Vamos para Canaã. Né? Canaã, uma cidade, uma terra abundante, uma terra próspera. Lá eu vou conseguir recomeçar, né? Mesmo com essa dor do meu filho, mas eu vou recomeçar. E lá ele foi ele, Abraão. Ele levou o seu neto, Ló. Foi Abraão com sua esposa, Sara, né? Foi Neor. Deixa eu ver se é Neor. Foi Abraão, Naor e Abraão, Tera, Naor e Ló. Foram embora da terra. E o que aconteceu? O foco dele era ir para Canaã. Ele estava em Ur dos Caldeus. Ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E ele falou, vamos para Canaã. Então, beleza. Montaram tudo, organizaram tudo. No decorrer da viagem para a cidade de Canaã, que era a cidade aonde Tera queria morar, ele parou em uma cidade no meio, né? Antes de chegar a Canaã, ele chegou em uma cidade que também se chamava Arã, o nome do filho dele. E o que isso aconteceu? Isso despertou nele algo. Isso abalou Tera, né? Abalou muito Tera. Porque, puxa, uma cidade com o nome do meu filho. Ele já estava angustiado pela morte do filho. E ali ele encontra uma cidade com o nome do filho. E o que Tera fez? Ele tinha o foco de ir para Canaã e ele resolveu ficar naquela cidade. E aquilo dali acho que trouxe mais angústia para ele. Dizem alguns pesquisadores, alguns teólogos, que o chamado que Abraão teve era para Tera, era para o pai dele. Só que a angústia, a dor, travou Tera, travou ele no meio do caminho. Ou seja, aquela cidade que talvez era para ele ficar ali e parar só para dar uma descansada, porque eles viajavam a pé naquela época, né? Então eles iam andando, parava, dava comida para os camelos, para os animais, comiam, tal, descansavam, depois continuavam andando. E ali, justamente naquela cidade, pelo nome, coincidiu do nome de ser o mesmo nome do filho,
Uma cidade que era para só ele passar ou descansar, recuperar as forças dele e ir para a cidade aonde ele já tinha o objetivo de estar, fez com que ele parasse. O que isso traz para a nossa vida? O que isso a gente consegue entender sobre isso? Que nós passamos por processos na vida. Eu já passei por vários processos. Eu já me separei há uns 20 anos atrás. Eu tive que viver cada processo. Eu sei o que é isso. Então, eu fiquei um tempo, né, me conectando comigo mesmo. E depois de passado um tempo, o que aconteceu? Eu perdi em 2020 meu esposo. Então, o que eu entendo e o que eu tenho buscado muito em Deus isso é que nós temos que viver, né, as nossas fases. A gente não pode entrar em negação sobre aquilo que nós estamos vivendo ou sentindo. Só que eu não posso querer ficar nas fases. É como se fosse eu querer ficar nas cidades, igual Tera. Tera morreu com 205 anos. Só que ele morreu angustiado. Ele não foi para a cidade que ele queria ir, ele não viveu algo novo, ele não se permitiu algo novo. Tanto é que a Bíblia nem conta muita coisa dele, porque ele decidiu viver daquele jeito. Ele é uma decisão, gente. É uma decisão a gente pegar aquela dor, pegar os nossos problemas ou nos vitimizar, né, nos colocar como vítima e ficar só repetindo que somos vítimas, que a vida foi ruim com a gente, que a gente tem o dedo podre, que a gente tem problema, que as pessoas fazem isso e aquilo com o outro, que ninguém pensa em nós. Ou também eu tenho também a opção de falar, eu tô com dor, eu tô chorando, eu tô vivendo o meu luto, e quando eu falo luto, não é necessariamente de morte de alguém, mas quando você termina algo na sua vida, seja um relacionamento, quando você sai de um trabalho, quando algo se acaba ou se fecha, você vive aquele luto, né? Principalmente quando você não queria que aquilo acabasse. Então tem fases na vida. E muitas das vezes a gente que luta, que corre, que vai pra lá e pra cá, que somos multifuncionais, nós não vivemos o nosso luto ou pulamos fase de luto, né? Eu vejo mulheres que às vezes foram machucadas em relacionamentos, ela vive o luto dela, ela vive aquele tempo dela para ela poder, no sentido de entender, não é entender o que a pessoa fez, mas entender sobre ela, né? Se conhecer. Então, muitas das vezes, o que ela faz? Ela vai lá, nada contra você arrumar alguém, mas ela nem espera, né? Gente, deixa eu colocar aqui o carregador do meu computador. Ela nem espera, né? Algo dá tempo. E ela E aí o que ela faz? Ela pula etapas. E aí ela já cai em outro relacionamento, porque ela tá sentindo dor com tudo que aconteceu, só que ela pula os relacionamentos, ela pula aquilo dali. E aí, o que acontece? Ela se machuca. Então, quando a gente fala em destralhar, é a gente parar, é a gente analisar, e às vezes a gente resolver, a gente cutucar aquela ferida que tá dentro de nós, sabe? Aquela ferida do passado, aquela ferida que não foi resolvida, aqueles ciclos que não foram fechados. Porque você concorda que nós, mulheres, como a gente somos multifuncionais, nós trabalhamos, nós temos filhos, fazemos várias coisas, a gente carrega nas nossas costas aquilo que não é pra gente carregar. Muitas das vezes você carrega problemas dos outros que não é pra você carregar, você carrega problemas dos seus pais que não é pra você carregar. Aí você fala pra mim, mas Nádia, a Bíblia fala que nós temos que honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe, sim. O que é honrar pai e mãe? É respeitá-los e não querer mudar eles, aceitar eles do jeito que ele é. Porque quando eu quero mudar minha mãe, quando eu falo que eu não aceito o jeito dela, eu tô falando que eu não aceito ela. Então eu não posso querer mudar ela. É ela que tem que querer mudar sozinha, se ela quiser mudar. Eu tenho que aceitar do jeito que ela é. Então,
honrar pai e mãe é respeito. Não quer dizer que você tem que carregar peso. Vejo quantas são as pessoas que eu conheço que chegam em mim e falam, olha, filhos que moram com a mãe porque às vezes o pai faleceu, então a mãe pega meio que o filho, isso tudo inconscientemente, como uma muleta. Então o filho fica preso à mãe, não consegue nem viver a vida dele. Quantos são os casais que o cara casa, ou a mulher casa, e não desgruda da família? Não desgruda da mãe, ou o cara não desgruda da mãe. Não consegue andar, não consegue entender que ele tem uma família agora, que por mais que ele honre, que ele ame, que ele possa até ajudar os pais, mas ele tem uma família, ele tem uma esposa, ela tem um marido. Então todos os nossos problemas que nós trazemos para a nossa vida, muitas das vezes são problemas que a gente trouxe da nossa infância, não por mal dos nossos pais, mas porque os nossos pais também não foram orientados. Ele achou que o que eles faziam ou falavam, eles só replicavam com a gente aquilo que os pais dele replicaram com eles. E com isso atrapalhou muitas mulheres. Muitas mulheres hoje têm problemas de autoestima, muitas mulheres não acreditam em relacionamento, muitas mulheres têm bloqueio em relação a às vezes, exercer alguma função, porque as famílias delas, né, às vezes as mães, as mulheres não trabalhavam da família. Então, como você vai ser a diferentona? E aí vai causando muitos esses bloqueios. O que é um bloqueio? Te trava. Você fica infeliz porque você quer fazer algo, só que você tem medo. Porque você tem necessidade de aprovação, você tem necessidade que as pessoas te aprovem, você tem medo, você é insegura, você tem medo da solidão. E a solitude é diferente da solidão. O que é a solitude? Solitude é quando você, mulher ou homem, não tem ninguém, né? Mas não quer dizer que você é só. Que você tem solidão só pelo fato de você estar sozinho. As pessoas, elas ligaram que solidão é quando você não tá namorando, quando você não tá com ninguém. Só que se solidão fosse isso, a ausência de alguém, então todo mundo que tivesse alguém, seja marido, seja esposa, seja namorado, seja quem for, não teria solidão. Concorda comigo? E quantas são as mulheres que estão casadas? Quantas são as pessoas que têm marido ou que têm namorado e vivem sozinho? Vivem sozinha? Muitas, muitas. É a que mais tem. Que não pode contar. Então, solidão não é a ausência de alguém. A solidão é quando eu estou desconectada comigo mesmo. Solidão é isso. Então, quando eu entendo que antes de qualquer pessoa na sua vida, antes de você ter alguém na sua vida, você já tem que ser feliz, e que a felicidade não está no outro, está em você. O outro, ele vem para complementar você. Ele não vem para trazer a felicidade. E se ele também não é feliz e acha que você é a felicidade dele, ele está errado. É por isso que hoje em dia os casais não dão certo, porque tanto a mulher quanto o homem exigem algo, exige talvez uma atenção, que é uma atenção além do normal, porque é uma atenção que está ligada a algo lá da infância que você não teve. Isso é tudo inconscientemente. Isso é tudo inconsciente. Você não tem essa noção. E aí a sua alma fica triste, fica angustiada. E com a alma pesada, gente, com a alma bagunçada, desorganizada, dificilmente você vai conseguir extrair uma organização para casa. Por isso que eu costumo falar, a organização, ela começa dentro. Dificilmente. Só se de repente você tiver dinheiro para pagar alguém para cuidar da sua casa, para organizar a sua casa, e você tiver com problemas emocionais e você tiver dinheiro para pagar alguém, pode ser que a sua casa fique limpa e organizada porque você tem dinheiro para pagar alguém. Mas dificilmente uma pessoa que está vivenciando, que está com problemas emocionais, que está carregando pesos além sabe, além do que dá para carregar, vai conseguir organizar a casa, vai conseguir dedicar para casa. Então, por isso que eu costumo falar que a organização, ela começa dentro, que a energia começa dentro.
Eu sou super a favor, sabe? Eu acho muito legal várias plantas, tem várias pessoas, né, que falam de plantas que são energéticas, plantas que você traz para casa para poder liberar energia para casa. Gente, só que não adianta você encher a sua casa de planta, trazer cristais, trazer um monte de coisa se você tá pesada, se você guarda mágoa, se você guarda rancor, se você não conseguiu perdoar, às vezes aquilo até que o teu cônjuge fez, aquilo que o seu filho fez, se você ainda tem mágoa do seu pai, da sua mãe, se você traz coisas, se você carrega coisas na sua alma, porque a nossa alma é uma casa. A nossa alma é onde a gente guarda, é onde onde os nossos sentimentos ele fica. E você ficar com sentimentos negativos, você ficar com raivas, com rancores, você ser uma mulher que você não queria ser, você às vezes é uma mulher desconectada com você, você é uma personagem, você não consegue ser quem é você porque você tem medo do que as pessoas vão te criticar, então você finge ser alguém que você não é. São pesos que a gente vai carregando na nossa alma e que a gente exala isso na nossa casa. A gente exala isso com as pessoas que estão ao nosso redor. Já aconteceu de você chegar perto de uma pessoa e falar, nossa, que pessoa assim pesada. Nossa, que pessoa, né, com uma energia pesada. Porque guarda coisas dentro dela. Ela precisa destralhar, ela precisa liberar, ela precisa dar um grito e falar, chega, eu não vou carregar pesos mais que não é meu, eu não vou ser uma pessoa que eu não quero, eu não quero ser, eu quero ser essa pessoa. Se eu vou ser aprovada, ótimo, se eu não for aprovada, ótimo. Eu não quero viver sob os comentários, eu não quero viver sobre os comentários no sentido assim, a aprovação dos outros. Não, eu quero ser quem Deus falou que eu vou ser. Deus, quando ele nos fez, Deus desenhou, porque cada um de nós viemos dos nossos pais, só que Deus, ele quis você, ele me quis, não foi exatamente só sua mãe, é óbvio, teve, né, a relação do pai e da mãe, mas ele te quis, e a Bíblia fala, em Gênesis também, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então ele te fez com um propósito. Você tem um propósito. Você vê que Tera morreu com 205 anos. Só que ele não viveu o propósito dele. Porque ele teve momentos difíceis na vida dele. E aqui eu não estou falando no sentido de julgamento. Mas ele decidiu travar, ele decidiu parar. Eu poderia ter parado, eu poderia estar na minha cama. Mas isso não traz meu marido de volta. Pelo contrário, se eu me permito ficar numa cama, porque assim, gente, se permitir viver o luto ou chorar é uma coisa. Você tem que aceitar e você tem que né? É importante você aceitar que fase que você tá, o que você tá vivendo, chorar quando tem que chorar, sabe? Agora eu não posso parar, eu não posso permitir que a minha vontade de não fazer nada, que a minha vontade de ficar na cama, que a minha vontade, que eu perca o desejo de viver. Muitas pessoas perderam o desejo de viver devido aos problemas que estão vivendo, o que vivem. Só que é uma decisão. Você tem que decidir querer sair desse lugar. Você tem que querer buscar força. Você tem que buscar ajuda para você sair desse lugar. Você tem uma vida. Deus te deu uma vida e Deus te deu um propósito. E de repente você não está vivendo o seu propósito porque você primeiro ou carrega todo mundo nas suas costas, ou porque se você for viver o seu propósito, A, B, C e D vão falar, deixa falar. Sabe por quê? Porque a nossa vida é tão curta, gente. A nossa vida é tão passageira. Como passa a nossa vida? Eu já tinha essa noção. E quando meu esposo faleceu em 2020, isso validou isso em mim. Domingo ele estava comigo, na segunda-feira ele já não estava mais. Domingo ele estava comigo à tarde, a gente falando da construção da nossa casa, a gente falando dos nossos planos. E na segunda-feira ele saiu para trabalhar e não voltou mais. Então a nossa vida é assim, ó. E aí, o que você está fazendo da sua vida? Você está deixando de fazer coisas porque você carrega problemas dos outros. Você tem que, na sua casa, aprender a dividir as tarefas. Você não tem que carregar filho nas tuas costas,
Mãe tem que ajudar filho. Pode ajudar? Pode ajudar. Desde que não comprometa a sua vida. Eu vejo mães deixando de sair, deixando de viver, sabe? Deixando de viajar, de fazer um curso, de comprar uma coisa, porque o filho cresceu. Em vez de se virar, não, a mãe tem que ficar bancando. Mas sabe por quê? Sabe por que isso? Porque a mãe não criou e não treinou o filho para viver a vida dele. Muitas das vezes a mãe segura os filhos. Meu filhinho. Quando você faz isso, por mais que você pense que é amor que você está dando pro seu filho, você está estragando. Você está criando um homem banana. Você está criando uma mulher banana. Se você não fizer o seu filho te ajudar a entender como é que é a vida, plantar para colher, trabalhar, não tô falando que é de maltrato, não tô falando que é para você maltratar, eu tô falando que é para você ensiná-lo, você não tem que depender dele. Tem mães que dependem do filho e quer que os filhos cresçam e continuem na barra da saia dela, não deixa os filhos crescer. Você vê um monte de homem de 40 anos, 40, 50 anos, moleque. O cara não, você vê que, você olha para o jeito do cara, o cara é moleque, o cara com quase 50 anos, morando com a mamãe, andando igual moleque. Não cresceu, não amadureceu, não virou homem. Então, aprenda a vida é uma decisão. Você tem a opção de você ficar do jeito que você está e ficar reclamando e carregando até que quando suas emoções não dá mais conta, sabe o que vai acontecer? Se já não estiver acontecendo isso, vai pro seu corpo. Você vai começar a ter doenças físicas. Por quê? Porque aquilo que eu não resolvi na minha emoção, as minhas emoções, os meus problemas que eu trouxe carregando aqueles pesos. Pensa, vários pezinhos. Isso aqui é muito leve. Isso aqui é uma fita adesiva preta. Ela é leve, né? Mas deixa eu ficar segurando essa fita adesiva por mais de 1 hora. Por mais de 2 horas. Por 3 horas. Pra você ver como é que vai ficar meu braço. Isso é leve. Até um bebezinho segura isso aqui. Só que se você ficar parada segurando isso por muito tempo, vou começar a ter dor no braço. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir ficar com o braço mais assim. Então você imagine você carregando isso na sua alma, várias saquinhos de pezinhos, de pedrinhas da sua infância até agora. Então, às vezes a gente precisa não parar na fase que a gente está. A gente precisa falar que fase que eu tô da minha vida. Como é que tá a minha vida? Fazer essas perguntas. Eu sou coach de relacionamento, gente, pra quem não sabe. E perguntas poderosas como assim: o que eu quero pra minha vida? Eu tô vivendo aquilo que eu sempre quis? O que tá me impedindo de viver? O que me impede, às vezes, de tirar da gaveta aquele projeto que você tem? Seja para abrir o seu próprio negócio, seja para voltar a estudar, seja para fazer uma viagem, seja para tirar carta, seja o que for. De repente você tem lá na gaveta um sonho desde menina que você nunca se permitiu viver, porque você sempre colocou os outros na sua frente. Até onde você vai, às vezes, aceitando um relacionamento com alguém que não te assume. Aí você fala assim, mas é melhor com ele, ruim com ele, pior sem ele. Só que você não entende que você tá só. Porque se você não tem alguém que te respeite e que te assuma na vida dele, você tá sozinha. E você tá se amarrando, você tá se permitindo ficar nesse lugar igual Tera ficou. Tera achou uma cidade, algo que ligou ele ao filho, só porque a cidade tinha o nome do filho. E aquilo dali, ele ficou naquela cidade. E ele ficou amargurado. E ele não viveu mais. E ele não cresceu. Tanto é que a Bíblia nem fala mais muito de Tera. Porque ele decidiu, os 205 anos dele, ele não viveu algo novo. E ele começou a adorar outros deuses. Ele deixou de adorar a Deus. E ele se amargurou. Noemi também aconteceu isso com ela. Noemi, quando a cidade onde ela morava teve uma seca e ela mudou com seu marido e com seus filhos. E ali aconteceu algo que o marido dela morreu e os 2 filhos dela morreram.
Ela ficou sozinha no mundo. E naquela época, uma viúva, por isso que a Bíblia fala com a igreja que Deus veio para as viúvas e para os órfãos, porque principalmente naquela época as mulheres viúvas, elas eram indefesas, elas só tinham o quê? Ou o marido ou os filhos. E ela perdeu tudo. E aí ela chegou nas noras dela e falou para uma, ó, é melhor vocês voltarem para casa de vocês, para a família de vocês, porque eu não tenho mais nada para dar para vocês. Sou uma velha, não tenho mais nada. Eu não tenho mais filhos para casar com vocês. Então vai viver a vida de vocês. Uma voltou e Ruth falou: não, eu vou com você. Só que Noemi estava tão angustiada, ela estava tão amargurada com tanta coisa porque os 2 filhos e o marido havia falecido. Eu não consigo nem imaginar a dor daquela mulher. Eu não consigo nem imaginar a dor dessa mulher. Ela estava tão angustiada que naquele momento, sabe o que ela falou? Falou pra Ruth, meu nome não vai ser mais Noemi. Meu nome vai ser Mara. Porque antigamente na Bíblia, a cultura hebraica, tudo tinha um significado, né? Os nomes tinham significados. E Mara no hebraico é tristeza, amargura. Então ela olhou pra Ruth e falou, olha, meu nome não vai ser mais Noemi. Porque eu tô angustiada. Eu não sou mais uma mulher feliz. Eu tô triste. Se você quiser ir embora, viver a sua vida, vai. Só que naquele momento que ela tava naquela angústia toda, olha pra você ver, que a gente às vezes não consegue visualizar, mas eu creio que depois de um tempo, eu acredito que Noemi entendeu o que Deus estava fazendo ali. Deus tocou, porque eu tenho certeza que Ruth também ficou, porque foi tocada por Deus para não abandonar ela. Então Ruth falou, não, aonde você for eu irei, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, aonde você repousar eu vou com você. E voltou com Noemi voltou para a cidade dela. E lá Deus foi tão com ela, que Deus ainda deu força para Noemi orientar Ruth sobre, né, um primo que ela tinha, que tinha várias... Era como se fosse um fazendeiro. Resumindo a história, que você pode depois ler a história de Ruth, que é muito legal. Ruth acabou casando novamente, a sua sogra, né, orientando ela como ela devia fazer. E ela casou com um primo distante de Noemi, que era muito rico naquela cidade. E, ou seja, Deus foi com Noemi e também abençoou Ruth. Eu creio que Noemi deve ter depois, né, de um tempo, deve ter falado, puxa Deus, eu me senti tão angustiada e abandonada, e o Senhor permitiu que Ruth viesse comigo. E Ruth foi companheira dela, ajudou ela. Ia pegar espigas, né? Ia colher restos de frutas, essas coisas, para dar de sustento para a sogra. Olha que amor. E Deus honrou isso, ela. Mas na hora do problema, a gente não consegue ver que a mão de Deus está ali. A gente não consegue enxergar, a gente acha que a gente está sozinho, que Deus não olha pra gente. E que de repente a gente está amaldiçoada, ou que a gente está apagando alguma coisa. Às vezes é fases da nossa vida, é para nos moldar. Eu sei que muitas das vezes a dor é tão grande que você fala, qual que é o proveito dessa dor, né? Várias vezes eu perguntei isso para Deus, qual que é o proveito dessa, o que eu tenho que aprender com essa dor? Só que muitas coisas você não vai ter resposta, e muitas coisas você vai ter ao longo do caminho. Mas uma coisa eu posso te dizer, que o meu relacionamento com Deus mudou. Ele mudou de fase, ele cresceu. E hoje eu estou muito mais apegada a ele. Hoje eu sou muito mais dependente dele. E graças a Deus, com todas as lutas que eu tenho, porque nós temos lutas, nós não temos vida perfeita, tudo está tranquilo, as coisas estão acontecendo. Não! Tem muita coisa que tem que acontecer ainda. Eu estou em construção da minha casa, eu estava em um projeto na minha casa construindo e... eu tive que parar, depois eu retomei agora, ainda falta coisas ainda, né? Quem já construiu casa sabe o quanto gasta, né? Muitas coisas aconteceram, né? Estão acontecendo e outras estão para acontecer, mas eu tenho que ser grata a Deus em primeiro lugar pela minha vida, ser grata porque eu tenho certeza que Ele tem me sustentado todo esse tempo, Ele tem me dado força, Ele tem me dado as minhas palavras, tem levantado outras mulheres. Então não é a Nádia que levanta. O que eu tô fazendo aqui, eu só tô fazendo porque Deus me encheu para me poder encher vocês.
Isso se chama transbordo. Eu transbordar. Eu quero que vocês superem. E superar não é esquecer. Não é falar assim, pronto, agora esqueci, tô bem, tô forte. Não, é um tempo. Só que durante esse tempo eu vou caminhando de fé em fé, mas eu vou me abrindo para o novo, eu vou olhando para as outras áreas da minha vida. Eu não fico presa naquela dor. Eu vou ler um livro, sabe, eu tenho um outro Instagram, que na verdade, o meu Instagram, eu falo mais de vida sentimental, se chama Vida Emocional Feliz. Se vocês quiserem depois me seguir lá eu falo especificadamente só sobre vida sentimental. Sobre superação, de relacionamento, de perca, eu falo mais sobre isso. Apesar que tudo que eu falo aqui, né, da alma, tem muito a ver com lá, né, com o outro Instagram. Então, o que eu quero dizer para vocês, né, nessa live, peça ajuda para Deus, busque ajuda de pessoas. Sozinha, às vezes, a gente não consegue. A gente precisa de ter alguém pra gente desabafar, pra gente pra ajudar você a identificar onde você está, porque às vezes você tá perdida dentro de você. Você tá desconectada com você. Então você precisa se conectar. E sozinha você às vezes não consegue. Então quando você encontra alguém pra chegar em você, pra primeiro te ouvir, e não para te trazer respostas, mas vai te ajudar você a descobrir respostas. Porque quando eu chego em você, vamos dizer que você me conta a sua vida, e eu pergunto algo, de repente, dependendo do que você me contou, eu peço para você contar a história da sua vida, da sua infância. Muitas coisas eu já vou detectar, só que eu não vou te trazer a resposta. Eu vou te ajudar você a descobrir. Eu vou te ajudar você a descobrir aonde está o que faz você ser insegura, ter medo, o que faz você ficar presa no passado. De repente você fala, não, tá resolvido. Mas os seus frutos, o seu dia a dia, os seus relacionamentos, as coisas que acontecem, mostram ao contrário. Então a gente precisa destralhar nossa alma, tirar aquilo que fazer uma limpeza. É como se fosse um descarrego da alma, sabe? Mas é vomitando tudo aquilo que de repente você sempre guardou. É vomitar, é pôr pra fora, limpar. E depois que você limpa, depois que você vai limpando, tem uma outra fase que eu vou falar amanhã em outra live. Mas a palavra de hoje se limpa. Não fique parada nessa cidade que você está, nessa fase que você está. De repente você está parada e você fala, Nádia, minha vida parou tem 3 anos, minha vida parou tem 1 ano, minha vida parou tem 6 meses, eu tô parada há 10 anos e eu nunca fiz nada de novo pra mim. De repente você não tem nem prazer de se arrumar, porque você fala, pra quem que eu vou me arrumar? Eu tô sozinha, ou então meu marido nem liga pra mim, ou eu sou viúva, ou eu sou divorciada. Gente, pra você. Você se arruma pra você. Você tem que ter esse prazer de se arrumar pra você. A gente tem que tirar essa coisa de se arrumar só pra alguém. É quando tem alguém, é quando tá namorando. Não, isso é viver. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas no hospital que queria ter mais uma chance pra fazer tudo diferente, pra valorizar coisas que não valorizavam mais. Então, a pergunta que eu quero deixar pra você, que você durma com essa pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Quais são os frutos? Eu estou vivendo a vida que eu sempre sonhei? Anota todas essas perguntas que eu estou falando para você. O que me bloqueia? O que está me trazendo? O que está me prendendo? Quantos sonhos, listinhas, ou mesmo que você de repente não faz listinhas, tem lá na sua cabeça de coisas que você falava que queria fazer para você e você não faz? Porque você se coloca lá atrás. Tá na hora de mudar esse jogo. Tá na hora de você sair dessa cidade de Harã. Sai de Harã. Sai dessa fase de Harã, igual Tera. Pra quem entrou depois verifica a live que eu falo de Tera, que era o pai de Abraão. E por conta da morte do filho, ele ficou angustiado, resolveu sair da cidade de Ur dos Caldeus e que ia para Canaã, viver outras coisas. Ele estava sonhando com um monte de coisa. Só que no meio do caminho, ele encontrou uma cidade que exclusivamente tinha o nome do filho dele, Harã. E ali, ele morreu ali naquela cidade. Ele não foi para Canaã. E ele, de uma certa forma, ele conciliou a cidade, o nome da cidade, com o filho. E ele ficou vivendo a amargura, a angústia dele, e ele deixou de viver o novo.
Ele deixou de ser aquilo que Deus queima no teu coração. Deus, ele colocou um desejo no seu coração. Você tem um desejo no seu coração muitas das vezes. Só que há anos você impede de fazer isso porque você tá bloqueada, você tá presa, você tá como se fosse que você estivesse em uma jaula. Por conta de vários pesos que você tem carregando desde a sua infância, por vários problemas que aconteceram na fase adulta, por coisas que você tem pegado que não é seu, por brigas que você tem entrado que não é sua. Se destralha, se limpa. Entra dentro de você. Hoje à noite, daqui a pouco, enquanto termina essa live, vai pro seu banheiro, vai pro seu quarto, dobra o seu joelho e fala: Deus, eu quero mudar, eu quero tirar isso de mim, eu não quero mais viver essa dor do passado, essa angústia, porque isso tá te matando, isso tá te apodrecendo, isso tá impedindo de você viver o novo, isso tá impedindo de você desfrutar as coisas que Deus tem pra você. Não interessa, eu sei que de repente você perdeu gente, né? Ente querido, de repente você perdeu filho, marido, mãe, não sei, emprego, de repente você tá com uma doença, não sei qual que é a sua dor que de repente você está vivendo agora ou viveu e te parou, aquela dor te traumatizou. E eu sei o que é isso, porque quando em 2020 aconteceu a morte do meu marido, gente, eu não vi a pandemia passar em 2020. Eu parecia que eu estava anestesiada. Eu não vivi a pandemia. Foi muito difícil. Foi muito difícil. E não é fácil ainda. Mas eu decidi não ficar. Eu entendi que eu tenho fases na minha vida e eu vou viver todas as fases, mas eu não vou ficar nelas. Porque eu sei que Deus tem algo grande. E quando eu falo algo grande, eu não tô falando de outro relacionamento, porque eu nem tô pensando nisso. Eu tô falando algo grande porque eu tenho outras áreas na minha vida, eu tenho projetos na minha vida. Eu tenho lugares que eu quero conhecer. Sabe? Eu tenho projetos na minha vida. Então quando eu falo pra pessoa, Deus tem algo novo, independente daquilo que você parou, não é só voltado para relacionamento, mas para outras áreas da sua vida. De repente você quer abrir seu próprio negócio, você quer voltar a estudar, você quer aprender a dirigir, você quer fazer um curso, você quer viver. Então viva, não fique como Tera preso, amargurada. Não se torne uma mulher amarga, pesada, que ninguém suporta ficar, porque tem mulheres que ela tá tão amargurada que ela decidiu, porque como eu falei pra você, é uma decisão. Ela ficou amargurada que ninguém suporta ficar perto dela. Porque ela só reclama, ela só se coloca como vítima, ela só olha os outros com problema, ela não olha pra ela. Eu espero que essa live faça sentido e que ajude a destralhar e a fazer uma limpeza espiritual em você, porque quando a gente tira essas coisas, esses sentimentos negativos de dentro da gente, a gente automaticamente não está fazendo só uma limpeza na alma, mas também no espírito. Porque como Deus vai falar com você se você está tão pesado, com tanta angústia, está com mágoa, com ressentimento? De repente você é uma mulher invejosa. Por que você é invejosa? Por que sempre você queria ser uma outra pessoa? Porque você não se ama, você não consegue ver nada de bom em você. Porque você às vezes sofreu tanto que você fala, não tenho nada de bom, eu queria ser a outra pessoa. Que a outra pessoa parece que ela tem uma vida perfeita e ninguém tem vida perfeita. Eu não tenho vida perfeita. Eu não sou perfeita. Eu ainda estou vivendo uma fase. Eu já passei, são fases, já passei de algumas fases, mas eu tenho vivido ainda fases. Mas eu me permito viver o novo, eu não quero ficar naquele lugar, eu não quero ficar numa fase parada me vitimizando, me colocando como coitadinha. Não, eu não quero, eu quero viver algo novo, eu quero me conectar com Deus, eu quero me conectar com as pessoas, eu quero poder ajudar pessoas, eu gosto de trabalhar com mulheres, eu gosto de ver mulheres se levantando, nossa, como eu gosto de ver isso. Eu amo trabalhar com mulheres, eu adoro. Então é por isso que eu tô falando pra você. Eu tenho propriedade pra falar pra você sobre superação. Eu tenho propriedade na pele. Não é só na teoria que eu estudo, não é porque eu sou coach de relacionamento, não é porque eu sou personal organizer, não. Eu tenho propriedade e autoridade para falar para você, saia desse lugar.
Esse lugar, essa fase que você está passando, não é para você ficar para sempre. Não é o final da sua vida, não é o ponto final. É uma fase. E essa fase é para você também se conectar com você, buscar mais a Deus, se entender mais. Porque quando a gente tá numa fase, a gente só olha para o outro e deixa de olhar para nós. E aí a gente só fica reclamando e a gente não aprende. A gente não muda, a gente não sai melhor. A gente tem que sair melhor. Mesmo que a gente tá vivendo, ninguém gosta de passar no deserto, ninguém gosta de viver os processos da vida, mas são nos processos que a gente cresce, são nos processos que a gente aprende. Não é na alegria, não é quando tudo vai bem, não é quando as portas estão abertas, quando tudo que você planejou deu certo, é quando tudo deu errado, é quando você enfiou a cara na lama, é quando você quebrou a cara que você vai aprender. Por que eu confiei demais? Eu tenho que vigiar. Não é também ser 880, não vou confiar mais em ninguém, todo mundo rouba, todo mundo é isso. Não. Pessoas vêm, pessoas te decepcionam, mas pessoas também te curam. Pessoas te derrubam, mas vem pessoas e te levantam. Então não generalize, não se feche para as coisas. Fique mais esperta. Se ame mais, seja mais segura, vigie mais. Não confie seu coração em todo mundo. Peça direção a Deus para tudo que você vai fazer. Se você não sentir paz, não vai. Não pega pesos que não é seu, não entre em brigas que não é sua. Não gaste sua energia à toa. A sua energia é para você cumprir o seu propósito. A sua saúde, a sua força é para você fazer aquilo que queima no seu coração, que Deus colocou há muito tempo e você não teve coragem de fazer. Para de ficar gastando sua energia cuidando da vida dos outros ou querendo resolver briga dos outros. Eu peguei uma música aqui, que eu amo essa música, só pra gente terminar a nossa live. E depois... Ai, cadê? Não consigo colocar aqui. Aqui, ó. Ai, peraí. É uma música que é da pastora Ludmila Feber. Só que quem tá cantando... Gabriela Rocha. Essa música é pra você. O seu coração se lançar você numa cova. Ah, que linda essa música. De repente você perdeu a visão porque você tá ferida. Você fez igual Tera. Você falou, eu vou parar porque já vi que não é pra mim, eu não nasci pra ser feliz. Minha família nunca foi feliz, minhas irmãs nunca foram felizes. Por que eu vou ser feliz? Então não fica parada. Confia em Deus, busca Ele. Não desiste, não. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Deus tem sonhos pra sua vida. Você não tá vendo essa live por acaso. Você não tá aqui por acaso. Deus tá falando com você agora. Mesmo que você tá triste, adore Ele. Deus está restaurando seus sonhos, ó. E a sua visão, pra você sonhar, pra você ver coisas grandes pra você. Não deixe de sonhar, não deixe de ter visão. Seja curada agora. Curada das suas feridas. Recebe a unção de ousadia. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. É isso, gente, que faz a gente ter energia para nossa casa. Quando a gente é curada, quando a gente recebe do alto essa cura, entendeu? A gente exala o perfume de Deus, a gente exala energia para nossa casa. A gente passa para os filhos que não interessa que portas vão fechar na vida dele, que pessoas não vão apoiar ele, mas ele não pode desistir. Ele não pode ser fraco. Ele pode chorar. A gente pode chorar. Chorar não é fraqueza. Fraqueza é você parar, é você desanimar da vida, é você entregar. E uma coisa que eu falo para Deus, eu nunca vou me entregar. Eu posso estar, não me entrego. Eu não entrego os pontos.
Eu não vou parar de adorar Ele, eu não vou parar de falar do nome dEle. Não me importa que as coisas não estão acontecendo ainda, porque eu não vivo pelo que meus olhos veem. Eu vivo pela fé, eu confio nele. E eu confio no poder dele. E se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Porque eu não amo ele pelo que ele me faz. Eu amo porque eu amo a companhia dele. Então seja curada agora de depressão, seja curada fisicamente, seja curada de mágoa, põe pra fora. Se você tiver que pedir perdão pra alguém, se você tiver que, liberar, se a pessoa já faleceu, fala nas suas orações: Deus, eu quero perdoar essa pessoa, ela não tá mais aqui, mas eu libero ela. Eu libero ela. Seja liberta. Tira a mágoa do teu coração, o rancor, o ressentimento, a tristeza, a amargura, a angústia. Não deixa que tudo que aconteceu na sua vida te torne uma mulher amarga, longe de Deus, com um coração de pedra, que não tem mais misericórdia pelas pessoas. Que hoje você venha sair curado e que tudo que eu falei para vocês venham analisar. Se precisar da minha ajuda, pode mandar um direct pra mim. Se vocês quiserem fazer mentoria comigo, tô aqui pra ajudar vocês. Amanhã a gente tem mais uma outra live às 20h20, que é nós falamos hoje sobre o destralhar da alma, e amanhã nós vamos falar sobre ressignifique a sua história. É uma continuação. Eu espero que faça muito sentido para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E que vocês possam rever essa live e pensar em todas essas palavras que eu tô falando. Porque essas palavras não é da Nádia. Essas palavras vêm do alto para abençoar a sua vida. Tá bom? Beijos. Tchau, tchau. E até amanhã, a próxima live.